Vasco disse, já faz mais de um ano, no ano passado teve um Vasco e Flamengo, que houve uma declaração muito forte. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo com tanta diferença de orçamento. Isso. Vocês se lembram dessa frase? Exatamente. A diferença de orçamento seria a diferença de elenco. O Ayrton, Lucas, eu acho o seguinte, na temporada de janeiro para cá, ele é o melhor do Flamengo. Você pegar acho. na média, né? Um jogo aqui, um jogo ali, até porque ele joga muito, então na média, né? Desde lá do Campeonato Carioca, e vem embora nos jogos, enfim, começa o brasileiro. E galera, mais um vídeo top aqui do canal pra vocês. A imprensa elogiando o Flamengo que amassou o Vasco, que atropelou o Vasquinho, cara. O Vasco que está projetando a volta pra Série B. Cara, em 9 jogos, o Vasco tem 6 pontos. Está em 19º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna, cara. Poxa vida, hein? E o Mengão? O Mengão tá com 16 pontos na 5ª posição, brigando ali na parte de cima da tabela e vai brigar pelo título, hein? A gente tem que mirar o Palmeiras, esquece o Botafogo. O Botafogo tá lá na frente, mas já caiu de rendimento, já perdeu 2 seguidas e tá perdendo e vai continuar perdendo, né, cara? Porque, veja bem, a diferença para os outros times existem, né? Será que os botafoguenses ainda sonham com o título brasileiro? Será? Poxa vida, hein? Que iludidos, que ilusão é essa? Muito bem, dito isso, vamos aqui para o vídeo. Separei para vocês aqui um corte do programa ESPN FC, da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ver o que eles falaram de Vasco e Flamengo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá para o vídeo, simbora! Tem opção, hein? Não, tem muita opção. A gente já... Com o jogo de ontem, são vários jogadores ali que podem ser elogiados. Aqui eu destaquei o Gerson, como poderia destacar outros. O Ayrton, Lucas, eu acho o seguinte, na temporada de janeiro para cá, ele é o melhor do Flamengo. Você pegar na média, né? Um jogo aqui, um jogo ali, até porque ele joga muito, então na média, né? Desde lá do Campeonato Carioca, e vem embora nos jogos, enfim, começa o brasileiro. Então, na média, ele é o melhor. Esse aí, o Gerson que jogou, a gente começou a cobrar. Quando é que vai reestrear? Quando é que vai? Enfim... Arrascaeta tá machucado, voltando. Uma hora o Gabigol joga, outra hora não. O Pedro, também falamos ontem, eu acho que continua sem muita inspiração. Não vi um Pedro que eu gostaria. Ontem, inclusive, eu brinquei, vai ter gol do Pedro, aí o Pedro Raul vai fazer, chuta na trave. Presidente, aí o outro Pedro fez. Não, mas o outro Pedro fez. Mas foi um presente para ele dar esse gol para ele, né? O gol é do Ayrton Lucas, né? Assim. E o Ayrton Lucas super modesto ali na entrevista coletiva. Não, o importante é que foi gol. Lógico, claro. Mas, enfim, não achei assim que ele teve uma participação que eu esperava que tivesse, o Pedro mais uma vez. Mas um dia que o restante todo do time estava inspirado. Então, assim, não tem muito que criticar ninguém ali. Mas o Ayrton Lucas é a temporada toda, enfim, merece... destaque, merece seleção, merece tudo mesmo, porque o momento dele é muito bom. Do outro lado, o Zinho vai resumir para mim, que eu vou falar que precisava de 5 jogadores, e ele vai falar, não, é 6, que é o Vasco. O Vasco Sim. tem que contratar. E aí, o problema é da SAF, não é do Barbieri. A única SAF que realmente prometeu que ia melhorar o time foi a do Vasco. O Ronaldo não chegou com esse discurso lá no Cruzeiro, não. Tem dívida, não sei o quê, aos poucos a gente vai equilibrando. Até mandou gente embora, que causou atrito, o goleiro, né? Que está no Fluminense, Fábio, né? Brilhando, o Fábio, enfim. O dono da 777, né, falou assim, esta é a última vez que Flamengo e Vasco se enfrentarão com essa disparidade, né? Só que isso ele falou o ano passado, cara. Pois é, não foi. O Curitiba está começando, o Bahia, está todo mundo assim. O do Vasco, não. O Vasco disse, já faz mais de um ano, no ano passado teve um Vasco e Flamengo, que houve uma declaração muito forte. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo com tanta diferença de orçamento. Isso. Vocês se lembram dessa frase? Exatamente. A diferença de orçamento seria a diferença de elenco. Então havia mesmo a promessa de se gastar com jogadores, e isso está muito urgente. Aí estamos discutindo, parece que o Barbieri não caiu na reunião de hoje, não colocaram isso em pauta, mas também agora, faltam, sei lá, 20 dias, tem mais essa parada da seleção,
para começar julho e poder contratar. Aí você vai mandar ele embora e depois você traz meia dúzia para entregar na mão de outro técnico. Pô, dê a ele essa oportunidade. Eu continuo com ele lá. Mas ele sabe, a SAF sabe que tem que contratar. Muito recentemente, né, Zinho, o Brax vem dar uma entrevista bancando a permanência do Barbieri, assim. Ele pode ter errado, de repente, na estratégia de querer jogar de igual para igual, talvez com menos elementos fosse mais interessante montar um Vasco um pouco mais defensivo, né? Mas eu quero te ouvir em relação a esse Vasco e aí você já fecha dizendo quem foi o craque do Flamengo, porque, obviamente, não vou passar por essa sem te ouvir, né, Tetra? Eu acho que assim, ontem eu comentei muito sobre a estratégia de jogo, né? Cogitou-se que o Miranda não seria um terceiro zagueiro. Aí até a gente corrigiu, né, durante o programa, colocando ele como terceiro zagueiro, e foi isso que aconteceu. A estratégia dele era liberar os dois laterais, né? No caso, viraram alas, o Pumita Rodrigues, né, com o Piton pelo lado esquerdo. E como o Capita falou, ficou dois volantes que não são volantes, né? O Jair é um segundo homem e o Galaza é até mais meia do que volante. E três na frente, o Orediano, que não tem uma recomposição tática como o Peck tem, o Figueiredo tem. Então eu coloco na conta do Barbieri a derrota também de ontem. Os jogadores que estavam dentro de campo têm a responsabilidade, mas foi a escolha dele. Ele deixou jogadores que, para mim, poderiam povoar o meio-campo e competir muito mais com o Flamengo. Então, ele é responsável também. Não tem a matéria-prima, precisa de reforços. Isso a gente está falando desde a pré-temporada do Vasco lá nos Estados Unidos, que era um elenco que ia brigar do meio da tabela para baixo. Eu acho que tem que reforçar, principalmente com a SAF, com o poder financeiro. Teria que ter mais peças ali para o Vasco brigar mais em cima na tabela. Mas acho que no jogo de ontem, muito responsabilidade do Barbieri. A escolha tática, a formação tática e não fazer a leitura do jogo. Porque ele poderia mudar o sistema de jogo. Tá vendo que tá ruim o negócio, já poderia voltar no intervalo, tirar o terceiro zagueiro, povoar o meio-campo, colocar a molecada que recompõe, que marca mais, que briga mais, que compete mais, que era a chance do Vasco. Então passa pelas escolhas e durante o jogo também as mudanças. Então, assim, o Flamengo tem todo o mérito, fez uma partidaça principalmente no primeiro tempo. Até falei que no segundo, acho que tirou um pouquinho o pé, o Vasco voltou, tentou no início do segundo tempo, uma reação, não conseguiu, aí teve o lance do pênalti, mas nitidamente o Flamengo não colocou o mesmo volume de jogo, que poderia ter sido mais, pela qualidade técnica, que é muito diferente. Craque do jogo... o Gerson fez uma partidaça, mas assim, acho que o forte do Flamengo foi vários jogadores jogaram bem. Exato. Então eu estou colocando o Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o garoto Matheus França, o Pulgar e o Mauro Naves comentou do Pedro. Ele não fez um grande jogo individual, mas como o Vasco tinha 3 zagueiros, ele fez uma função que o Gabigol não faz. Ele ficou lá dentro da área prendendo esses zagueiros, para o meio-campo ter a superioridade numérica que teve. Se o Pedro sai de lá e traz zagueiro para cá, tiraria o espaço. Quantas vezes você viu Arrascaeta e Gerson sozinho no meio campo para pensar e para criar? Muito pela obediência tática do Pedro de ficar lá dentro. Ele não fez um grande jogo tecnicamente. Tinha 3 caras com ele. Mas ele prendeu esses caras para outros brilharem e o Flamengo vencer. Pedro, né? Que faltam os cruzamentos para ele chegar na área? Não sei se os cruzamentos, né? Ele é muito finalizador, ele tem muito característica de última bola, assim. Eu vejo o Gabriel se movimentando melhor, mas também perde muitos gols. E a sensação que dá é que com a maneira como o Flamengo joga hoje, ele não precisa de um centroavante tão fixo. Eu entendo e concordo com tudo que o Zinho está dizendo, acho que o Pedro tem um valor enorme, mas é difícil vê-lo rendendo muito mais da maneira que o Sampaoli posta o time dele. Mas eu acho que isso, no decorrer do trabalho, eu acho que vai ter espaço para esse centroavante próximo da área. Porque, assim, é uma característica de jogador para esse elenco do Flamengo, que é um time que trabalha muito a bola, que gosta das aproximações, enfim. Então, eu acho que tem espaço para
para o Pedro, que nem ontem, por exemplo, ele não funcionou, porque em cima do que o Zinho falou, o Vasco colocou 3 zagueiros e parece que ficou bem definido, né? Então, assim, o Pedro não se movimentou, ele poderia, em algum momento, até buscar algum tipo de jogada, mas era uma referência, um jogador que prendeu 3 jogadores e abriu espaço para todo um sistema do meio-campo do Flamengo flutuar com total liberdade. Se o Gabigol, assim, eu vou completar em cima do que o Zinho falou, mas é que o raciocínio é perfeito. Se o Gabigol, por exemplo, fosse esse jogador ontem e ele fizesse as movimentações que a gente está acostumado a fazer, talvez o Flamengo não teria tanta facilidade. Porque ele ia circular, os zagueiros iriam avançar a linha normal, porque você não vai ficar com 3 jogadores adversários do Vasco parados ali atrás sem ninguém para marcar. Eu acho que poderia complicar um pouquinho esses espaços que o Flamengo encontrou com o Pedro como referência. Eu acho que é um trabalho. Eu acho que é possível o Flamengo jogar em alguns momentos com 2 atacantes, Gabigol e Pedro, e o Gabigol fazer essa movimentação. Pode ser que em alguns momentos o São Paulo ele opte pelo Gabigol. Então, assim, 2 zagueiros, um jogador um pouco mais de movimentação, abrir espaço para jogadores se infiltrarem, como aconteceu ontem, por exemplo, no gol do Gerson. Mas eu acho que mesmo o São Paulo gostando desses mecanismos de movimentação, eu acho que o Pedro não vive a sua melhor forma. Mas eu acho que dentro do dia a dia vão ser feitos trabalhos para que o Pedro consiga concluir mais em gol. Aí pega a coletiva do Sampaoli ontem para fazer a comparação, né? Gabriel e Pedro, volta a pergunta de se vai jogar junto, não vai jogar junto. Eu acho que ele deu uma subida no muro aí, o Sampaoli. Vamos ouvir. Falou o que a gente fala todo dia, Dani, aqui. É isso aí, uma diferente, um é mais fixo dentro da área, o outro sai mais para jogar. O tempo vai dizer quem vai ser o titular absoluto, quando é que vão jogar os 2. Ou seja, não é o tempo, é de acordo com o adversário, ele vai estudando cada hora, ele vai falar, agora me cabe mais o Pedro, agora eu acho que cabem os 2, sabe? É isso, é coisa de técnica, ele está lá para responder, as pessoas repetem as perguntas. Sobre o Bruno Henrique, repetem também, quando é que vai jogar? Parece que o Bruno volta para ser titular, não é bem assim, gente. Agora ele está formando um outro time lá, ele está até sem saber se usa o Pedro, o Gabigol, se usa os 2, como é que usa o Cebolinha. Aí vem a pergunta, pô, mas você já usou mais o Cebolinha, agora você não usa... Eu acho que a cada jogo ele vai pensar um time, mas me parece que cada vez menos com os 2 juntos. Acho que vai ter jogo que é para um, vai ter jogo que é para outro, e no momento já é mais para o Gabigol do que para o Pedro. Há um tempo atrás, quando o Pedro falou lá para o técnico, eu quero jogar de 9, estava no momento que a gente imaginou, olha, Gabigol, o momento é do Pedro, se for para ser 9-9, quem fica de fora é você, com toda a história que ele tem. Hoje o momento está mais para ele, na cabeça do Sampaoli, pelo que ele diz, do que para o Pedro. Mas é o tempo que ele diz, é assim, é um jogo aqui, de acordo com o adversário. Ele já falou. O Racing, por exemplo, Libertadores nessa quinta-feira. Quem será que vai ser titular no time do Sampaoli? Eu acho que vai ser o Gabriel também, mas a gente vai ver. Vou esfregar as mãos aqui para falar, cara. O Flamengo é 5º colocado com 16 pontos, 5 pontos atrás do líder e 3 pontos do Palmeiras, que é onde a gente deve mirar, que é onde o Flamengo vai perseguir, né? Porque o Botafogo ele vai cair, ele não vai ficar lá em cima. O Flamengo tem que mirar o Palmeiras. A diferença para o Palmeiras são de 3 pontos, então é para lá que a gente tem que olhar. E vamos tirar, porque ainda tem os confrontos diretos com o Palmeiras. Galera, agora o Vasco, cara, vamos ir, né? Porque o Vasco é vice-lanterna, está em 19º colocado, e tem 6 pontinhos. Ô, dó, que dó! Oh, meu Deus do céu. Vai voltar para a Série B. Que tristeza. Eu fico tão triste com a notícia dessa. O presidente da 777 falou ano passado que naquela ocasião seria a última vez que o Vasco enfrentaria o Flamengo com essa diferença de orçamento, de time, né? Só que não é o que parece, né? O Vasco tá pior que o ano passado, parece, cara. Sei lá, o Vasco tá arrebentado e o Flamengo jogou a pá de cal em cima e acabou de dilacerar o Vasco da Gama com o primeiro tempo. Nem precisou do segundo tempo, né? Só no primeiro tempo o Flamengo amassou o Vasco e sacramentou a goleada de 4-1 em cima do Vasco. Valeu, galera! Gostou do vídeo? Se gostou, comente, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!